Vamos lá. Ele é só um garoto comum do colegial, introvertido, simples e com um físico bastante magro. Uma das coisas que ele gosta de fazer é ir para a escola acompanhada de sua amiga chamada Satomi. Só que tem algo de diferente, e não é só porque a mão dele escorregou no peito de sua amiga sem querer. Na verdade, tem um pouco a ver sim. No meio da noite, Shinichi descobre uma espécie de bicho que tenta entrar em sua cabeça, mas acaba não conseguindo, então essa criatura entra dentro de sua mão. No dia seguinte, ele começa a refletir sobre o que aconteceu, e enquanto ele refletia, ele vê uma criancinha indo pegar sua bola no meio da rua, e antes do carro em alta velocidade atropelar ela, Shinichi age por impulso e salva essa garotinha com a mesma mão do qual o ser desconhecido entrou. Muito parecido com aquela cena do Crepúsculo, por sinal. Shinichi então volta pra casa completamente apavorado e sem acreditar no que acabou de acontecer. Não tem como ele ter feito algo assim sozinho. Ele então observa sua mão e vê ela moldando para uma espécie de criatura. Ele tenta matar a criatura, mas ela é bem mais rápida e forte do que ele. Sua mão agora foi tomada por um parasita. E não é o filme. O que tá acontecendo é que do nada, diversos seres extraterrestres acabaram aparecendo no território japonês. Estes seres são espécies de parasitas que entram dentro de um corpo humano para poder tomar controle do corpo. Eles não sabem de onde vieram, eles só sabem que estão com fome. E o que eles comem? Exatamente, humanos, causando diversos assassinatos em todo o território japonês. Só que o caso do Shinichi é diferente. Os parasitas, para tomarem controle do corpo dos humanos, eles precisam entrar em sua cabeça para alcançar o cérebro. Só que como o Shinichi impediu o parasita de entrar em sua cabeça, só restou para o parasita tomar a sua mão. Agora Shinichi precisa se defender e defender as pessoas que ele gosta de outros parasitas usando o próprio parasita em sua mão. E é assim que começa a história de Parasite, que é um mangá que foi escrito e ilustrado pelo mangaka Hitoshi Waaki e foi lançado em 1988. O que é curioso, o mangá lançou no final dos anos 80, mas só se tornou anime mesmo em 2014. Que é interessante ver esses mangás antigos ganhando animes muito tempo depois. Me lembra até o caso do Devilman Crybaby. Eu não li o mangá, então nesse vídeo eu irei falar do anime de Parasite, que me surpreendeu porque quando fui ver ele, eu fui achando que era um anime de ação com alienígenas, e o que não deixa de ser, mas me surpreendi positivamente porque na verdade, além da ação, Parasite fala sobre humanidade, o que é ser um humano, o que nos diferencia dos outros seres vivos. No próprio enredo que eu contei, se você parar pra pensar, os parasitas eles chegam na Terra sem saber de muita coisa, ou seja, eles chegam com os mesmos questionamentos de nós humanos. Que questionamentos seriam esses? De onde viemos, por que viemos e pra onde vamos? E neste vídeo eu vou contar a história desse anime e refletir um pouco sobre a possível mensagem de Parasite. Ou seja, esse vídeo tem spoilers, mas antes desse vídeo começar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho porque isso me ajuda demais. Dito isso, vamos falar de Parasite. Conforme o anime vai passando, a gente vai sendo apresentado por diversos conceitos. Um deles é o parasita na mão do protagonista, que fala pro próprio que a espécie dele não tem nomes. Então é muito comum eles serem chamados pelo nome do humano que eles estão controlando. Mesmo assim, o Shinichi acaba chamando o parasita em sua mão de Migi, que é direita em japonês. E o Migi é um personagem interessante porque ele é um espectador da raça humana. Ele pesquisa, lê livros e como ele não conseguiu entrar dentro da cabeça do Shinichi, então ele não controla o Shinichi, ele controla apenas sua mão, o possibilitando de criar formas e armas. E eu gosto da dinâmica dos dois porque o Migi deixa muito claro que ele tá ajudando o Shinichi, mas que eles não são amigos. O que acontece é que, se o Shinichi morrer, o Migi também vai morrer. Então ele precisa defender e ajudar o Shinichi na luta contra outros parasitas, mas também sem abusar. Ou seja, ele vem com os papos de que eles não são amigos, eles na verdade estão tendo uma troca de conhecimentos de espécie. Enquanto o Migi explica sobre os parasitas, o Shinichi explica mais ou menos a raça humana. E uma coisa que diferencia os dois é que, diferente dos humanos, parasitas não têm compaixão, eles não têm sentimentos. Se algum da espécie deles morrer, acontece, ninguém vai ficar chorando, virou estatística, it's over, só sobrou churrascamento. Brutal! Acabou pro beta. Enfim, o Shinichi pensa em contar tudo isso pra alguém. Diversas vezes ele pensa em contar pra sua amiga Satomi, mas o Migi recorrentemente corta o papo porque o Migi não conhece a pessoa e não quer que pessoas aleatórias saibam da sua existência e que, se caso o Shinichi contar pra alguém, o próprio Migi não vai hesitar em matar a pessoa. Então uma dinâmica entre personagens muito interessante que rola. Uma coisa que vai mudando com o passar do tempo é que o Shinichi não precisa fazer muita coisa. Enquanto o Migi luta, o Shinichi só fica observando, mas ele mal consegue enxergar a velocidade tão rápida que os parasitas lutam. O que deixa as coisas um pouco mais animadas é que o Shinichi é um medroso, então diversas vezes ele fica apavorado de encontrar um outro parasita. Um outro conceito muito interessante também é a comunicação. Diversos parasitas só querem se alimentar na deles, mas muitos percebem que eles precisam se unir, precisam de um grupo para juntar informações, e nessa um deles decidiu se reproduzir. Mas como a espécie dos parasitas não consegue se reproduzir sozinhos, eles utilizam os corpos que eles estão controlando, que abre a dúvida de como seria esse filho, sendo que são corpos humanos, mas eles são controlados por parasitas. É explicado depois que o filho iria nascer 100% humano, mas a Ryoko, que é a parasita que está grávida dessa criança e que também virou a professora na escola em que o protagonista estuda, ela mesma diz pro Shinichi que quando
a criança nascer, vai estudar a criança e depois devorá-la. E o próprio Shinichi fica com medo de enfrentá-la porque ela é muito forte e ele não quer mostrar pro mundo que existem estes seres. Que isso é outro ponto interessante de destacar. Neste momento do anime, apenas o Shinichi sabe da existência dos parasitas. Tem muita gente que tá morrendo dilacerada por parasitas, mas nem as pessoas e nem o governo japonês sabem a causa da morte. Um outro personagem que é apresentado é a Kana. Kana é uma humana que contém poderes especiais que consegue detectar parasitas que estão perto dela. Só que aí que tá, ela não sabe da existência dos parasitas, então quando ela sente essa energia diferenciada vindo de alguém, ela acha que essa pessoa tem algo de especial e começa a querer stalkear essa pessoa. Oi, eu sou o Joe. Você ainda não me conhece, mas tudo bem. Fazendo ela se apaixonar pelo Shinichi e causando ciúmes na Satomi. E aqui eu vou falar que essa é a parte que eu menos gosto do anime, porque eu acho muito jogado você ter um humano com poderes especiais. Esses poderes em momento nenhum são explicados ou sequer explorados de algum jeito, só aparece de um jeito meio conveniente do roteiro. Isso acontece com outro personagem também, que eu vou falar mais pra frente. Outra coisa que eu quero falar também é a estética do anime, principalmente sua trilha sonora. Parasite contém poucas oshis, mas suas poucas oshis são muito marcantes, misturando ritmos como batida de rap, música eletrônica e até um cadinho de rock. Isso sem falar na animação do anime, que foi animada pelo estúdio da Madhouse, que é famoso por ser o estúdio responsável por animar diversos outros animes populares, e aqui Parasite não fica pra trás. As cenas de ação são muito bem feitas, principalmente depois de uma certa parte do anime onde você consegue ver melhor a coreografia das lutas. Continuando a história, uma parte importante da narrativa vão ser os pais do Shinichi, principalmente a sua mãe, que se preocupa com ele, mas como o protagonista não quer colocar sua família em perigo, ele inventa desculpas e fala pra eles também não encherem um saco. E aqui é interessante porque o personagem da mãe é uma personagem muito importante pro protagonista, pois é mostrado que há anos atrás, o Shinichi, quando criança, quase foi atingido por óleo quente, mas sua mãe acaba o salvando, deixando o óleo quente derramar todo na mão dela, gerando uma espécie de culpa no Shinichi de ter sido responsável da mãe dele ter se queimado e criado uma cicatriz nela. Depois disso, com o passar do tempo, os pais do Shinichi decidem viajar. O protagonista fica meio indeciso sobre se ficar fora seria mais seguro, mas acabou cedendo e incentiva seus pais de viajarem. Então, enquanto os pais deles viajam, sua mãe é morta por um parasita. O parasita toma controle da mãe, volta pra casa e confronta o Shinichi. O Shinichi impede o Mig de agir, até porque ele não conseguiria matar sua própria mãe, mesmo não sendo mais a mãe dele, criando aquele mesmo antigo remorso de que, mais uma vez, ele foi o responsável de ter machucado sua mãe, só que nesse caso, ele foi o responsável de ter deixado ela ir e ser morta. Nessa, o parasita mãe ataca o Shinichi logo no coração. Obviamente que o protagonista não morre, o Mig decide entrar dentro do buraco no peito e se dividindo entre um pequeno Mig que vai tomar conta do seu coração. Isso acaba moldando o personagem do Shinichi, onde ele deixa de ser medroso e acaba se tornando mais edgy. Não só o seu mental muda, como também sua aparência física, fazendo com que seu corpo fique mais forte e mais rápido. E é a sua nova persona que consegue ter sua vingança matando o parasita de sua mãe. Ou seja, é aqui que o anime fica menos seinen e mais shonen, mas ao mesmo tempo ele se torna uma espécie de shonen para adultos. E é muito interessante essa mudança do personagem do Shinichi, porque por causa do seu coração ter traço de parasita, Shinichi acaba tendo um jeito menos humano de ser. E quem vai trazer isso à tona é a Satomi, que vai perceber essa diferença em uma cena. Tem um momento em que ela e o Shinichi veem um cachorrinho morto na rua. Ela fica triste pelo cachorrinho, enquanto o Shinichi fala que é isso aí, que não tem jeito, e depois ele joga o cachorrinho na lixeira. Satomi fica indignada dele agir de um jeito tão frio e diz que ele nem parece mais o Shinichi que ela conhece. E é nessa hora que ele questiona o seu novo jeito de ser. Outro acontecimento que vai influenciar essa mudança é a personagem da Kana, que acaba sendo assassinada por um parasita. Shinichi encontra ela, fica triste no momento, mas no enterro dela não consegue ter emoções. Shinichi antes era chorão, agora ele não consegue derramar mais nenhuma lágrima direito. Ele não sente mais aquilo que o torna humano, que é a compaixão. A diferença de nós humanos para qualquer outra raça é a compaixão. Compaixão é o sentimento de empatia, de ter piedade, de ter pena do próximo, se colocar no lugar do outro. Os parasitas não têm isso, eles não se importam de tirar uma vida humana para poder se alimentar, eles não se importam de alguém da espécie deles morrer, e talvez isso seja o motivo principal dos seres humanos serem a raça mais evoluída do planeta. E se a gente focar no psique do personagem do Shinichi, ele é um cara que sofreu um trauma enorme de ter perdido a sua mãe, transformando ele num personagem um pouco mais nihilista. Nihilismo, pra quem não sabe, é uma corrente filosófica que rejeita os valores da vida ou o propósito dela. Sabe aquele papo de que a vida não tem propósito e nós iremos viver e morrer por nada? Voltando ao anime, Shinichi ainda tenta recuperar algum traço de humanidade, e ele faz isso, tirando o cachorrinho da lixeira e cavando um buraco adequado para poder enterrá-lo. Nessa parte do anime, o governo e as pessoas já têm conhecimento dos parasitas, e tudo porque a Reiko acaba se revelando. E uma coisa que é super interessante é que, após o filho dela nascer, ela não consegue mais ver a criança como seu alimento. O tempo que ela passa com esse bebê vai criando nela a empatia,
ela começa a gostar da criança, ela começa a ter esse espírito de mãe que é cuidar e proteger. Mais tarde o governo acaba descobrindo ela, então ela sacrifica e entrega pro Shinichi o seu filho, nos revelando uma evolução em um parasita, um ser que na teoria não deveria ter sentimentos por um outro ser vivo. Eu esqueci de falar que o Mig ele não fica atento 24 horas por dia, ele precisa dormir para descansar diversas vezes, mas sempre acordava quando tinha perigo por perto. Só que depois que ele se dividiu para salvar o Shinichi, Mig não acorda mais quando houver perigo, fazendo com que ele não fosse capaz de ajudar nas batalhas nestes momentos específicos. Pulando bastante coisa aqui, senão o vídeo vai ficar gigante e indo mais pro final, nos é apresentado um parasita chamado Gotou, que é ultra poderoso porque ele é a soma de diversos parasitas dentro de um corpo humano só. E nessa, ele está caçando o Shinichi e pode atacar em qualquer momento. Quando o Shinichi se toca disso e percebe que, caso o Gotou ataque enquanto o Mig estiver dormindo, ele não iria conseguir ajudá-lo. Nessa, o Shinichi começa a surtar. Ele começa a ter algo que ele não sentia há muito tempo, que é medo. Ele começa a temer por sua vida, ele começa a ter medo de morrer. E mesmo que o Mig acordasse, os dois não seriam capazes de enfrentar o Gotou. E com esse sentimento de que ele pode morrer a qualquer momento, ele acaba se encontrando na pessoa que conforta ele, que é a Satomi. Isso lembrando que a Satomi não sabe nada sobre o Mig ou sobre o que o Shinichi passou. E nessa, eles acabam tendo uma relação sexual, até mostrado uma cena da Satomi tocando na cicatriz do peito do Shinichi. A cicatriz de quando ele foi atingido pela mãe dele parasita, dando a ideia de uma mão confortando o seu coração. Isso acontece porque o sexo em narrativas assim, que não é colocado de um jeito explícito, ele é mostrado como uma forma de conexão humana. Isso eu tô falando do sexo amoroso e não sexo casual, tá bom? Sexo casual é preenchimento de vazio. Mas se você já praticou o ato alguma vez em sua vida, o que eu acho difícil vendo de vocês, mas o lance é que diversos corpos humanos não são perfeitos. A gente tem marcas, estrias, cicatrizes, causando diversas vezes insegurança nas pessoas perante o próprio corpo. Mas quando você tem uma relação sexual com uma pessoa que você gosta, você percebe que essas coisas não importam, que mesmo você tendo, entre muitas aspas, estes defeitos em seu corpo, isso é algo que o seu parceiro não se importa porque ele te ama independente disso. E é nessa hora que o Shinichi percebe que ele ama a Satomi, ele sente amor por ela, e amor é o sentimento mais humano que qualquer ser poderia ter. E é nessa hora que ele para de ter medo e decide enfrentar o Gotou, porque ele percebe que ao invés de surtar porque vai morrer, ele prefere lutar pela sua vida. Mais pra frente, ele e o Mig bolam um plano pra derrotar o Gotou. O plano não funciona e o Mig decide ficar e se sacrificar para que o Shinichi pudesse fugir, deixando o Shinichi completamente triste, porque mesmo com aquele papo dos dois não serem amigos, Shinichi ainda tinha um carinho pelo Mig, ao ponto de vê-lo como seu amigo. E quando o Mig se vai, sendo uma das cenas mais tristes dos animes, Shinichi perde seu braço direito, como se algo nele estivesse faltando. Nessa hora, pra frente, ele fica vivendo numa vilazinha com uma senhora de idade e começa a ter uma vida normal lá. E é interessante porque você por um momento tira toda essa parte da ficção do anime e coloca o protagonista vivendo uma vida bem normal, uma vida humana, onde ele faz comida, faz caminhadas, ele até visita o lixão que é cheio de toxinas e não tem ninguém pra tirar. Vale destacar também a personagem Dosa, que depois é mostrado que ela é uma senhora solitária porque o seu marido faleceu. E você vê que o Shinichi gosta dessa vida tradicional, ele gosta disso, mas ele não pode ter isso para si ainda. Para que ele possa continuar vivendo essa vida, ele precisa terminar o que começou, e a falta de seu braço reforça isso. Ele não pode viver se escondendo para sempre, ele tem que voltar e enfrentar o Gotou. Então o Shinichi decide enfrentá-lo e ele quase morre. Mas antes dele morrer, a arma que o Gotou utiliza para matar o Shinichi era também o Mig, que não estava morto. Ele tinha sido absorvido pelo Gotou, mas ao atingir o ombro de Shinichi, ele acabou se juntando com aquela partezinha dele que ele tinha deixado para curar o coração do protagonista. E ao fazer isso, acabou expondo o Gotou nas toxinas do lixo, deixando os parasitas em seu corpo agoniados. O Mig então acerta o Gotou e o derrota. E depois disso, esse clímax se estende para algo muito interessante, porque tanto o Mig quanto o Shinichi percebem os parasitas do Gotou tentando voltar a se unir para ter alguma chance de sobreviver. Mas é uma chance, coisa de 50% de chance. Ainda existe a possibilidade dele voltar fraco. E o Mig nessa hora se recusa a matar o Gotou. Ele percebe que todos esses parasitas são seres de sua espécie e que matar ele seria cometer homicídio na visão humana da parada. É quase como se o Mig deixasse aquela visão de morreu e acabou para trás e começa a ter empatia pelo ser da espécie dele. Assim, o Mig dá ao Shinichi a opção dele decidir se vai matar ou não o Gotou. E o Shinichi começa a se questionar. Os parasitas perceberam que nós seres humanos poluímos e matamos o mundo. A gente se alimenta da carne, ou seja, a gente mata animais para poder sobreviver, mesmo tendo a opção de não precisar fazer. Nós poluímos a terra, não é à toa que aquele lixão de toxina é o resultado da ignorância humana perante o planeta que a gente vive. Os parasitas, em um ponto de vista, eles não são tão ignorantes assim. Eles jamais deixariam essas coisas acontecerem com o planeta. Então o Shinichi se questiona também, quem é ele para decidir quem deve morrer ou não? Principalmente uma espécie que está lutando para sobreviver. Então se o Gotou tem 50% de chance de sobreviver, então que a natureza faça seu trabalho e não o Shinichi.
Até porque o Gotou não é humano, então ele não vai colocar valores humanos na parada. E quando o Shinichi se recusa a matar o Gotou, o Mig vai lá e pergunta pro Shinichi se ele acha a Terra bela. O Mig completa dizendo que acha hipocrisia da humanidade falar que eles estão fazendo algo para manter a Terra quando eles não estão. Até porque a Terra não tem emoções, então o ser humano não se importa. Ser humano é egoísta. E aí que está lá na cabeça do protagonista de que, acima de tudo, o ser humano é um bicho egoísta pra caralho. E que mesmo que não tenha o direito de matar um ser, a gente mata mesmo assim. Porque no caso do Shinichi, ele não quer arriscar do Gotou voltar e matar uma pessoa que o Shinichi ama. Então com isso, o Shinichi toma a decisão de matar o Gotou. O último episódio do anime é um time skip de alguns anos, pelo que parece. Os parasitas pararam de matar e até hoje ninguém sabe direito o que eles são. Já o Mig, por outro lado, decidiu entrar em hibernação. Os motivos dele não ficam claros pro Shinichi, mas é aí que o Shinichi percebe que ele não precisa entender os motivos do Mig, porque todo ser vivo pensa e age de um jeito diferente. É mostrado no anime diversos animais e células vivendo sua vida do jeito que costumam viver, e nós como seres humanos, por sermos uma espécie cuja empatia faz parte do nosso ser, decidimos não interferir na natureza para poder preservar a vida de todos os seres vivos do planeta. Depois disso, mostra o Shinichi vivendo sua vida amorosa com a Satomi. Tem também um personagem que eu não falei, que é o Uragami. O Uragami é um serial killer e que, assim como a Kana, ele consegue ver quem é parasita só em observar a pessoa, pois como ele é um louco assassino, ele consegue entender o jeito humano de agir, e ele quer fazer sua última vítima, que é a Satomi. E de novo, entenda a ideia de que serial killers são pessoas doidas que não gostam da humanidade, por isso eles não têm essa vontade de matar, e é por isso que o Uragami consegue identificar quem é humano e quem não é. Mas de novo, eu sinto isso como uma forçação de barra, porque o roteiro do anime coloca tantos obstáculos na narrativa que eu sinto que esse personagem é inserido de jeito meio forçado só pra narrativa conseguir ir pra frente. Independente disso, a Satomi é jogada do alto de um prédio. O próprio Shinichi acha que não vai conseguir pegá-la, mas ele consegue. O próprio diz que talvez tenha sido o Mig que, mesmo hibernando, ainda continua de olho e protegendo Shinichi. Não fica muito claro se foi ou não, mas o importante é que, mesmo o assassino tendo revelado pra Satomi que o Shinichi não é humano, a própria Satomi não se importa com isso, porque por mais diferente que ele possa ser, o Shinichi continua dando importância a toda a vida possível, seja ele salvando ela na escola ou tirando um cachorro morto da lixeira e o enterrando de forma digna, mostrando que, apesar de tudo, o Shinichi ainda é humano. Mas e você? Gosta de Parasite? Concorda com as coisas que eu falei nesse vídeo? Discorda de alguma coisa? Enxergou a obra de outra forma? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler. Também não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso me ajuda demais. Muito obrigado por tudo e valeu, valeu. この寒さだしね。スバルがずっと楽しみにしてたのは知ってるし、約束だし、もちろんただ約束したからってだけじゃなくて、それは私も少しは楽しみにしてたわけで。